Bom dia, estou aqui para cumprir a missão que Deus me enviou. E quem não me conhece, eu sou um homem de lábios gaguejantes, de língua estranha, como falou o profeta Isaías, no capítulo 28, verso 11 e o verso 12, que diz: pelo que o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha. Este é o descanso, dá descanso aos que estão cansados, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Muitos, para cumprir a profecia, não vão querer ouvir, como está escrito na Bíblia. Mas estou para cumprir a missão que Deus me enviou. Como também está escrito em Atos capítulo 3, o verso 19 e o verso 21, que diz: arrependei-vos e convertei-vos, pois, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. E Ele enviou Cristo, o qual já foi designado, Jesus. A profecia não está falando aqui em Atos capítulo 3, verso 19 a 21, não está falando da segunda vinda de Cristo. Está falando do tempo de refrigério pela a presença do Senhor. O tempo que os pecados dos crentes serão cancelados pela presença do Senhor. E o Senhor falará por lábios gaguejantes, por língua estranha. O Senhor incorporará no meu corpo para batalhar contra a besta e contra o falso profeta. Também para cumprir a profecia da bênção de Moisés, Adão, que diz: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. A frase leãozinho é o título de Cristo, título de rei. E eis aqui o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha, da primogenitura da linhagem de Dan, o qual o Senhor incorporará para batalhar contra a besta e o falso profeta, para realizar a última grande obra do Evangelho de Deus aqui na terra. Como também ele falou em Apocalipse capítulo 10, que diz: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. O profeta João, ele ia escrever o que Cristo falou, mas o profeta João ouviu uma voz dizendo: não as escreva, guarda em segredo as palavras que os 7 trovões falaram. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, cumprir-se-á este mistério, a incorporação de Cristo no ser humano, no primogênito da linhagem de Dan. E eis aqui o tempo, estamos no tempo do coronavírus, e eis aqui o primogênito da linhagem de Dan, e eis aqui cumprindo a missão que Deus me mandou. A missão é para batalhar contra a besta e contra o falso profeta. Este ministério foi enviado para revelar para vocês que a falsa liberdade religiosa que vocês veem na mídia, na televisão aberta, na internet, que você assiste na igreja e no Estado, isso não é liberdade religiosa.
Isso aí é a falsa liberdade religiosa. Foi assim que a Igreja Católica, na Idade Média, foi pelo departamento falso de liberdade religiosa. Quando, após a morte dos apóstolos, a igreja primitiva se apostatou e os bispos, cheios de sede da ganância e do poder, se uniram com Constantino. A união da igreja apóstata com Constantino fizeram a primeira lei falsa de liberdade religiosa no ano 313, no Edito de Milão, o que resultou o assassinato que a Igreja Católica fez mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média. Foi a falsa liberdade religiosa da Igreja primitiva, no Edito de Milão, com Constantino unida com o Estado, que fez com que a Igreja primitiva se tornasse igreja pagã, a Igreja Católica. Uniu o cristianismo com o paganismo. Então, em toda a oração de imagem dentro das igrejas, e com todas as heresias dentro da igreja. E ela mudou de nome, de Igreja dos Apóstolos, de Igreja Primitiva, para o nome de Igreja Católica. Foi a falsa liberdade religiosa, no Edito de Milão, que fez o primeiro decreto para os habitantes da terra adorar o dia do sol, o primeiro decreto dominical, no ano 321. A história está se repetindo. Agora o mundo voltou novamente com o mesmo engano do passado. Agora, não é só a Igreja Católica fazendo leis no poder civil. Agora uniu-se, como está na profecia. Apocalipse capítulo 16, o verso 13 e o verso 14, que diz: vi três espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que vão aos reis da terra, ao encontro dos reis do Estado, para batalhar contra o dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o João fala qual é esses três espíritos imundos. Ele vê um saindo da boca do dragão, o qual representa o espiritismo. Então ele vê o outro espírito imundo saindo da boca da besta, o qual representa o catolicismo. Então ele vê outro espírito imundo saindo da boca do falso profeta, o qual representa o protestantismo apostatado. Esses três espíritos imundos, esses três sistemas religiosos, espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, juntos estão indo ao Estado e já foram ao Estado, já fizeram os leis do Estado, leis de perseguição. São essas leis que vocês vê aí na propaganda da internet, na TV aberta, no supermercado, no ônibus, essas leis mandando vocês denunciar o próximo, dizendo que o próximo está com intolerância religiosa. É isso, a perseguição do dragão, é a perseguição da besta, é a perseguição do falso profeta. Na Idade Média, meus irmãos, ele ia para a fogueira, porque pregava contra os erros da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica condenava os meus irmãos, torturando na diabólica Inquisição da Igreja Católica. Assim também essas leis. Essas leis agora proíbem falar dos erros das religiões. Porque a Babilônia caiu, a igreja se tornou uma morada de demônio. Então ela não quer que a gente denuncie que ela está cheia de gays. A igreja não quer que a gente mascara que a igreja está cheia de lésbica. A igreja não quer que a gente anuncia que ela se tornou o espiritismo junto com o bruxo.
promovendo a falsa liberdade religiosa. É por isso que a igreja fizeram essas leis no Ministério Público, essas leis de perseguição, acusando as pessoas de intolerância religiosa, multando as pessoas de 80 mil reais até 900 mil reais, e prendendo as pessoas a 5 anos de prisão sem direito de fiança. Isso aí é a Idade Média, é a supremacia papal de volta, é a imagem da besta promovendo a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Com essas leis que eles colocaram no poder civil, a igreja sentada na cadeira da ONU, o pastor é o Vanoni Diop, a igreja unida com o Estado. Então, também, as igrejas se tornaram, como já falei, morada de demônios. Para dentro da igreja está o bruxo, está as lésbicas, está o gay, está todo imundista dentro da igreja dizendo que é crente sem mudança de vida. Como eles permanecem, se tornaram morada de demônios. Os pastores estão se assumindo ser gay, e a igreja permanece com eles tendo pastor, não tem nada para a membresia. Todos estão embriagados com vinho do furor de Babilônia, todos estão aceitando, mas a palavra de Deus declara que vão receber as 7 últimas pragas, aqueles que ficarem dentro das igrejas. 7 últimas pragas vai cair sobre essas igrejas. A falsa liberdade religiosa. Sai todas as religiões de mão dadas pelas ruas. Sai a Igreja Batista, sai a Igreja Assembleia de Deus, Mosmo, Adventista, Católico, Bruxo, Candomblé. Todos saem de mão dadas pelas ruas fazendo caminhada, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Na verdade é o movimento perseguidor dos últimos dias. É a volta da Idade Média. É os 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, perseguindo aqueles que não querem se unir com esse movimento. O 4º anjo não se unirá com esse movimento diabólico dessa falsa liberdade religiosa. O 4º anjo profético, Apocalipse capítulo 18, é para dar o aviso da queda de Babilônia, é para avisar que a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, é a falsa paz profetizada por Paulo, é o próprio decreto dominical. O decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, representando todos os protestantes evangélicos apostatados, quando o presidente dos Estados Unidos foi perante a imagem do João Paulo II, adorou a imagem da besta, então ele volta para a Casa Branca e faz o decreto internacional da falsa liberdade religiosa. Então, desde o dia 2 de junho de 2020, está o decreto dominical na sua fase da educação, na sua fase da implementação. Dentro dos templos adventistas está sendo ensinado para que a membresia respeite o domingo católico, qual é o sinal da besta. Assim como eles querem que o sábado seja respeitado, respeite o domingo. Assim o decreto dominical está indo avante através do departamento falso de liberdade religiosa. Mas nós sabemos que o domingo não é para ser respeitado. A palavra de Deus declara que o domingo é o sinal da besta. A palavra de Deus declara que o santo sábado é o sinal de Deus. O mundo todo irá se dividir em 2 grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado, e os adoradores da besta guardando o domingo. Então virá o fim. Deus reivindicará a sua lei e livrará o seu povo, e as 7 últimas pragas cairá sobre todos aqueles que guardarem o domingo
promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. Este ministério foi levantado por Deus para revelar quem é a besta, qual é a imagem da besta e qual é o sinal da besta. Então vocês já estão sabendo que o domingo é o sinal da besta. O decreto dominical que saiu com o nome de liberdade religiosa é o sinal da besta. Estamos na primeira fase do decreto dominical, na fase educativa e na fase da implementação do domingo. O decreto dominical, ele é o sinal que todos aqueles que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas. A imagem da besta é, como eu já falei, é a falsa liberdade religiosa, a igreja unida com o Estado. E a besta, quem é a besta? A besta é aquele homem que está sentado no Vaticano, aquele homem que as pessoas chamam de Papa, mas ele não é Papa. A palavra Papa representa Pai, ele não é Pai. A palavra Pai representa Deus, ele não é Deus. Aquele homem chamado Francisco, ele é a besta de Apocalipse capítulo 13. E quando a pessoa deixa de guardar o sábado para guardar o domingo, está adorando a besta, está adorando o homem do Vaticano, a besta, o líder da igreja católica. Isso que é a besta. O sinal da besta é o domingo. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa que vocês estão vendo na mídia, na internet, na igreja, nas escolas, no supermercado e na TV aberta. Essa perseguição com o nome de liberdade religiosa, esse negócio de Estado laico com pluralismo religioso, isso aí é a perseguição. Quem não se unir com a bruxaria vai ser perseguido. O mundo todo se tornará numa só coisa, nos 3 espíritos imundos. Dragão, que é o espiritismo, junto com a bruxaria, que tudo é a mesma coisa. Besta, catolicismo. Nosso profeta, evangélico, protestante e apostatado. Juntos, promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, aqui está o homem de lábios gaguejante e de língua estranha, dando esse aviso para vocês. Quem permanecer dentro das igrejas vão receber a ira de Deus. O aviso do 4º anjo começou. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela os reis da terra se prostituíram. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas obras íntimas. 7 últimas pragas cairão sobre as igrejas. Então vocês ouviram nesta manhã a pregação do homem de lábios gaguejantes de língua estranha, o primogênito da linhagem de Dan, a nova liderança da igreja adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas. Este ministério é a continuação da igreja adventista, fora dos templos adventistas. É o 4º anjo. É a restauração da igreja primitiva, como também a restauração de Israel. Que Deus seja louvado. Muito obrigado pela atenção. Então vocês ficaram sabendo, a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. O domingo é o sinal da besta, e o líder da igreja católica é a besta. Amém e amém.